Deus supera as nossas expectativas. Por isso que Jesus diz: tem de bom ânimo, não desanime, não olhe para trás. A crise sempre vai existir. Porém, se você estiver comigo, você vai passar por cima da crise, você vai superar a crise. É esta a palavra de Jesus para nós hoje. Jesus começou o seu ministério em Caná da Galileia, a Bíblia diz. E Jesus começou o seu ministério já fazendo algo extraordinário, já superando as expectativas daquela multidão. A Bíblia diz que ele chegou, foi convidado para um casamento. E no casamento acabou-se o vinho, a festa agora perdeu a alegria, porque o vinho tinha acabado. Jesus naquele momento, ele transformou a água em vinho. Você sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles homens que estavam tomando aquele vinho disseram: nós nunca tomamos um vinho como esse. Esse foi o melhor vinho que nós já tomamos na nossa vida. Jesus superou as expectativas daquele povo. Está vendo como é que ele faz? Não era só um milagre. Jesus fez o milagre e fez o melhor, provando que ele supera as nossas expectativas. Eu não sei em qual área que você está querendo que Deus supere a sua expectativa, mas eu posso dizer para você, só o fato de você estar aqui já é prova que Deus já superou a sua expectativa. Amém? Já é prova suficiente de que você já está vendo o melhor do Senhor. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Se você está aqui, é porque ainda há uma chama do Espírito Santo no seu coração. Se você está aqui, é porque ainda existe amor no seu coração. Você está se superando a você mesmo. É o próprio Deus superando as suas expectativas. Talvez por você mesmo, você não estaria aqui, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Foi Ele que te capacitou. Foi Ele que colocou o desejo no seu coração de estar aqui. Ele superou as suas expectativas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, por que nós precisamos ter bom ânimo? Porque crise é o imã divino. É nos momentos de crise que nós buscamos a Deus. Infelizmente, é dos momentos mais difíceis que nós nos aproximamos, que nós jejuamos, que nós oramos, que nós clamamos a Deus. Às vezes, Deus permite uma crise para você buscar Ele. É o imã que atrai. Está vendo? Talvez Deus permite uma crise para você buscar Ele, porque Ele quer você na presença dEle. Ele quer você na presença dEle. Um texto da palavra de Deus nos evangelhos diz assim, que Jesus chegando em uma cidade, no tanque de Betesda, ali tinha um homem que havia 38 anos sofria. E todo dia ele chegava ali aleijado. Ele queria que alguém jogasse ele dentro daquele tanque para ser curado, porque como diz as escrituras, que uma vez por ano aquele tanque era mexido, as águas eram mexidas através de um anjo que descia ali, e a primeira pessoa que descesse naquele tanque era curado. Mas esse homem era aleijado, e a Bíblia diz que ele relatando: olha, Senhor, Jesus chegou para ele: mas você não quer ser curado? Aí aquele aleijado disse: Senhor, todas as vezes que eu tento me jogar na água, alguém vai primeiro do que eu. 38 anos sofrendo. 38 anos. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou como um imã, aproximou-se dele. E naquele exato momento, Jesus disse: pegue a sua cama e vai embora. Seja curado. Como imã, as situações difíceis, às vezes é um mecanismo que Deus usa para você ser atraído por Ele. Mas entenda, a crise não é para nos fazer piores. A crise, às vezes, é para nos fazer melhores. Porque entenda uma coisa, querido, não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por crise. A crise, ela existe no mundo. Mas como Jesus disse: eu venci, vocês também vencerão. Vocês não estão sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico maravilhado com isso, querido. Eu aprendi a viver esta palavra. Eu compreendo que não é porque eu não tenho dinheiro hoje que eu não vou ter amanhã. Eu posso não ter hoje, mas eu vou ter amanhã, porque o nosso Deus sempre provê para nós. Eu creio sim. E é assim que nós temos que viver. Quando nós aprendemos desta forma, nós não viramos crentes murmurões, reclamões. Porque às vezes tem aqueles crentes que acham que Deus é obrigado a dar tudo para ele, né? Poxa vida, eu sirvo ao Senhor há 10 anos. Até hoje o Senhor não me respondeu.
Mas talvez Deus não respondeu por causa do seu coração. A sinceridade tem que estar lá dentro. Talvez nós falamos, mas lá dentro está vivendo outra coisa. E o Senhor, Ele age segundo a intenção dos nossos corações. A crise pode ser um imã para você ser atraído por Deus. Aleluia. Outro exemplo da Bíblia, quando nós olhamos para o filho pródigo. O filho pródigo, a Bíblia diz, pegou a parte da sua herança, saiu, foi gastar o seu dinheiro, como ele bem queria. Quando o dinheiro acabou, ele deu vontade de comer junto com os porcos, porque é o único trabalho que ele arrumou. E naquele exato momento, ele foi atraído por Deus. No momento de crise, ele lembrou: meu pai tem do bom e do melhor, e eu estou aqui passando necessidade. Eu vou voltar à casa do meu pai. Eu vou voltar à casa do meu pai. E falarei para ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas me faça, pelo menos como um dos seus jornaleiros, já está bom demais. Mas me perdoa, pai. Ele foi atraído no momento da crise, querido. Talvez você está vivendo como esse filho pródigo, afastado do pai, afastado da realidade, mas este processo que está acontecendo na sua vida, ou esta crise, é o momento de você ser atraído por Deus. É o momento de você pensar e começar a trazer a sua memória: olha, mas há anos atrás era diferente, há anos atrás eu estava assim, eu era mais pontual, eu servia mais a Deus, hoje eu estou mais ou menos, isso está fazendo mal para a minha vida. Então volte para a casa do Pai, volte para Jesus e deixa Ele curar o seu interior, amém? Deixa Ele transformar a sua vida por completo. A crise que você está vivendo, esse processo que está acontecendo, é uma forma de Deus atrair você para Ele. Se você não tem observado, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Tenha compromisso com Deus. Ore, leia a Bíblia, seja sincero com o Senhor. É isso que Deus quer que nós façamos, querido. Por que nós temos que ter bom ânimo? Porque as crises servem como adubo fertilizante que nos ajuda a aumentar a nossa comunhão com Deus. Olha que interessante. A crise, ela serve como um adubo fertilizante que ajuda nós na comunhão com Deus. Talvez é no momento de crise que você vai orar mais, que você vai jejuar mais. É um adubo, não é? O salmista, no Salmo 119, versículo 71, diz assim: olha o que o salmista diz. Davi reconhece as suas crises como adubo fertilizante em sua vida. Foi bom eu ter sido afligido. Olha o que o salmista diz: foi bom eu ter sido afligido. Em outras palavras, foi bom eu ter passado por crise, pois agora aprendi teus decretos. Através da crise que Deus nos ensina a tua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreveu: as muitas cadeias contribuíram para que o evangelho fosse pregado. O apóstolo Paulo foi preso, foi humilhado, foi açoitado, e ele dizia nas suas palavras: as muitas cadeias, as muitas lutas contribuíram para que o evangelho fosse pregado. A crise, querido, ela não é a última coisa, ela não é o pior que está acontecendo, mas usa a crise como uma ferramenta para você se aproximar de Deus, para você clamar ao Senhor. Paulo também escreveu: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a crise, ela só tem que fazer nós crescermos. O cristão tem que crescer com a crise. Nós temos que ser diferente. Se nós nos igualarmos com o mundo, o que adianta nós falar que servimos a Deus? Se Jesus disse: olha, tem de bom ânimo, porque nós iríamos passar por alguma dificuldade, mas Ele é maior para nos dar força. Se nós estamos com Jesus, querido, nós enfrentamos gigantes, nós enfrentamos o Mar Vermelho, nós enfrentamos os muros de Jericó, enfim, nós derrubamos tudo porque Jesus está conosco. A palavra de Deus nos garante isso, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Qual é a crise que você está passando? É financeira? Eu também estou. É familiar? Graças a Deus não estou.
A sua crise é com a política? Todos nós estamos. Mas lembre de uma coisa: o nosso Deus, muito em breve, Ele vai colocar ordem nessa casa. Vai! Muito em breve, o nosso Deus vai colocar ordem neste universo. Muito em breve Ele vai voltar, vai consumar o seu reino, e nós juntamente com Ele reinaremos para a glória de Deus. Juntamente com Ele nós seremos glorificados. Nunca mais nós veremos dor, nunca mais nós sofreremos, porque esta é a promessa de Jesus para nós. Por isso que Jesus disse: ó filho, da mesma forma que me humilharam, da mesma forma que me mataram, da mesma forma que me açoitaram, vocês também poderão passar por isso. Mas por favor, tenham bom ânimo, porque o prêmio é maior. A coroa da vida não tem dinheiro neste mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague a coroa da vida que está reservada para mim e para você. Aleluia! Por isso que vale a pena, querido, enfrentar as afrontas do diabo. Vale a pena nós enfrentarmos dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus é bom, Jesus é maravilhoso e eu vou vencer. Aleluia! É assim que nós temos que fazer. Seria hipócrita dizer para você: ó, irmãos, amanhã já não tem mais crise. Amanhã vocês vão ver uma nova dimensão. Amanhã vocês todos não vão ter crise. Estaria mentindo e vocês iam me chamar de mentiroso. A verdade é: vai ter crise, mas Jesus está com vocês. Jesus está conosco para nós superarmos as crises. Que coisa melhor que isso? O ajudador fiel, Jesus Cristo, o amigo fiel, inseparável, Jesus Cristo, querido. Quando nós temos um amigo como Jesus, segundo a palavra, nós andamos por cima do fogo, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego andaram na fornalha de fogo e nem o fio do seu cabelo foi queimado, porque eles estavam com Deus, porque eles tiveram bom ânimo, porque eles perseveraram. Nós estamos vivendo os últimos minutos do relógio de Deus. Sempre falo isso porque é uma verdade. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Eu costumo dizer que nós estamos passando as piores crises que a igreja já passou. Que é a perseguição psicológica. Muita informação vai e vem, informação negativa, toda hora que se abre a internet, a televisão só passa notícias negativas, notícias para desanimar, notícias para deixar você para baixo, notícias para dizer que Deus não existe, enfim, eles querem acabar com o evangelho, mas a Bíblia diz que esta igreja jamais ela se acabará, só o dia que Jesus voltar, jamais ela será abalada, e a igreja é você, a igreja sou eu. Não é esse templo, a igreja somos nós. Só que aqueles que não estudam, aqueles que não compreendem a palavra, estão fadados a ficar para trás. Aqueles que não olham para a palavra de Jesus, foi Jesus quem disse, não foi nem os apóstolos, foi Jesus: filhinhos, tem bom ânimo, anime-te, vocês vão vencer, vocês estão quase lá. Eu creio, querido, que muito em breve nós vamos ser arrebatados. Muito em breve alguém vai bater nessa porta: cadê o culto? Não tem mais culto. O povo daí já foi embora, já está lá nas mansões celestiais. Pastor, eu tenho que ter essa certeza. Se você tem que ter essa certeza, você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus pagou todos os nossos pecados. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador, este ganhará a vida eterna. Então você é um salvo. Ah, pastor, eu pequei. Você pediu perdão? Amém. Deus já te perdoou, você está limpo. Porque Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu para todos os nossos pecados. Quando Ele pagou os nossos pecados lá na cruz, não foi só por um período, mas foi o pecado de toda a humanidade. Até a sua volta. Até a sua volta o seu pecado está perdoado. Então não fique se martirizando. Não fique achando que você é um condenado. Você não é condenado. Se você reconhece que Jesus é Salvador, é o seu advogado, acabou o problema. Amém? Ele garante a vitória. É Jesus que garante a vitória. Tem bom ânimo. Acredita que Ele está dizendo. Não sou eu. É o próprio Cristo que diz: eu venci, você também vai vencer. Ficamos de pé.